Olá a todos, continuando com o módulo de antimicrobianos, apresentamos a segunda aula, desta vez falando sobre quinolonas, macrolídeos, sulfonamidas, nitroimidazólicos e lincosamidas. Eu sou o Dr. Manuel Palacios e esta aula é dedicada especificamente aos médicos residentes do primeiro ano do programa de clínica médica do Hospital Regional de Taguatinga. Começamos falando pelos macrolídeos. Macrolídeos são antimicrobianos que têm atividade contra gram-positivos, alguns cocos gram-negativos, bactérias atípicas principalmente, e alguns anaeróbios, e especificamente também alguns fungos. Parece ter um espectro grande, porém é bem limitado. O mecanismo de ação, ele interfere na síntese proteica, e portanto se liga à unidade 50S do ribossomo bacteriano. Portanto, os macrolídeos têm ação bacteriostática. Portanto, nessa nossa imagem já conhecida, mostramos que o mecanismo de ação está aqui na síntese proteica inibida, não permitindo a bactéria fabricar as proteínas, os substratos para ela se multiplicar, portanto, levando-a à destruição. O principal macrolídeo conhecido por nós é a eritromicina. É a molécula original dos macrolídeos. Ela é usada para tratamento de infecções, principalmente do trato respiratório, pele e partes moles, quando são germes susceptíveis. A eritromicina é usada muito pouco atualmente, só para algumas doenças específicas. No Brasil, nós temos algumas apresentações bem conhecidas, talvez muitos de vocês não conheçam, mas existe uma eritromicina endovenosa chamada Tromaxil, que é de 1000 mg. Ela não se encontra disponível na rede pública, é muito raro de se conseguir. Pessoalmente, eu acho que só tratei uns 2 ou 3 pacientes com essa apresentação. Ela é difícil, eu acho que nem fabrica mais, mas aqui circula e está muito bem distribuída a nível nacional. É a apresentação oral. Aí nós temos comprimidos de 500 mg e também suspensão de 250 mg por 5 ml, que é a apresentação pediátrica. Lembrando que todos os macrolídeos têm esse grande problema: a alimentação interfere com a absorção da droga, portanto diminui a biodisponibilidade dela. O espectro de ação da eritromicina são a maioria dos gram-positivos. Ela pega bastante streptococcus, também pega o Corynebacterium diphtheriae, então portanto ela é ativa contra a difteria. Germes típicos como clamídia, legionela, micoplasma, cocos gram-negativos como Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, porém lembrar que isso é uma atividade in vitro. A eritromicina não penetra a barreira hematoencefálica, portanto não se deve usar para tratamento de meningites. Também é ativa contra a Bordetella pertussis, que é o agente da coqueluche, e também tem ação contra o Treponema pallidum. Portanto, pode-se utilizar para tratamento de sífilis, sim, porém não como primeira escolha. Todos nós sabemos que o tratamento de escolha para sífilis é a penicilina, ok? Isso pode ser usado, por exemplo, para pacientes com alergia à penicilina. A indicação da eritromicina: primeira escolha para infecções por micoplasma, por exemplo, quando nós temos diagnóstico laboratorial, que é muito difícil, então portanto nós não saberemos saber quando associar ou não, ou quando utilizá-lo, para termos certeza que a pneumonia é causada por Mycoplasma pneumoniae. Difteria e coqueluche são uma indicação precípua, pneumonia por legionela e a mesma
orientação quanto a pneumonia por micoplasma, precisamos ter certeza que somente é causada por isso. Pneumonia ou conjuntivite por clamídia, que é uma boa opção. E também é utilizada para tratamento da angiomatose basilar, isto é, a bartonelose, uma doença causada pela Bartonella henselae. Não é muito frequente aqui no Brasil, é frequente em outros países, mas ela tem uma boa e excelente ação contra este germe. Quais são os efeitos colaterais mais frequentes? Principalmente a intolerância digestiva, isso causado por náusea, vômitos, dores abdominais, diarreias. Então isso faz com que muitas pessoas não se adaptem bem ao uso da eritromicina. Também pode causar ototoxicidade, nesse caso reversível, no caso de superdosagem. Pode também estar associada a pancreatite, é muito raro, geralmente quando se utiliza uma dose muito alta, isso realmente eu nunca vi, mas está descrito na literatura. Hepatotoxicidade é mais frequente, 10% dos pacientes poderão fazer hepatite medicamentosa por eritromicina, principalmente aqueles que utilizam o estolato de eritromicina. Nós temos duas apresentações, esqueci de falar, a estolato de eritromicina e o palmoato de eritromicina. Também temos rash cutâneo e eosinofilia, também, que é extremamente raro. E a contraindicação é utilizar o estolato em grávidas, tá? Efeitos colaterais, icterícia colestática. Nesse caso, quando houver necessidade de utilizar a eritromicina em gestantes, utilizar a apresentação de palmoato de eritromicina. A claritromicina é uma outra droga que ela é derivada da eritromicina. Atualmente nós temos a apresentação venosa e oral, ambas de 500 mg, e a maioria de vocês conhecem essa droga. Ela é uma droga difícil de conseguir, é um pouco cara, então geralmente é utilizada na prática privada. O espectro de ação é muito semelhante ao da eritromicina. Normalmente tem uma diferença de ser 4 vezes maior no espectro de ação contra streptococcus, principalmente contra pneumococo, o que faz que a claritromicina tenha um uso maior para tratamento de pneumonias comunitárias. Ele tem uma regular atividade contra hemófilos influenza e também isso faz com que seja mais utilizada para tratamento de pneumonias, porque lembramos que hemófilos influenza também é um causador de infecções de trato respiratório. Também ela tem ação contra Mycobacterium leprae, Mycobacterium avium, Toxoplasma gondii, então poderia ser utilizado nesses casos como uma opção secundária, nunca como primeira opção. A farmacocinética, lembrando um pouco, ela tem uma boa absorção via oral, níveis séricos mais elevados do que a eritromicina. Os alimentos não interferem na absorção, que isso melhora a performance do antimicrobiano em relação à eritromicina. Falamos que os alimentos interferem. Difunde pelos líquidos e tecidos facilmente, com uma maior concentração em fígado, pele, mucosa nasal, seios da face, pulmões, amígdalas, vias urinárias. Então, é uma droga que tem uma distribuição razoavelmente boa. A eliminação em via renal. E as indicações clínicas praticamente são as mesmas da eritromicina, infecções de vias aéreas superiores e inferiores. Pode-se utilizar e se utiliza também no tratamento do Helicobacter pylori, utilizado junto com a amoxicilina e um inibidor de bomba de prótons. Infecção disseminada por Mycobacterium avium, famoso MAC, em pacientes com AIDS, sempre associado com o etambutol. E os efeitos colaterais nós temos muito poucos. Geralmente ela tem uma baixa toxicidade, uma boa tolerância. Alguns pacientes podem apresentar também náusea, vômitos, tonteiras, dor abdominal, como é o caso da eritromicina, mas é menos frequente. Muito raro a trombocitopenia, taquicardia, agitação psicomotora. E finalmente,
falamos da azitromicina, que é nossa grande conhecida, né? A azitromicina é um tipo especial de macrolídeo, é uma subclasse chamada de azalídeo, tá? É obtido a partir da eritromicina. O espectro é mais amplo, a farmacocinética é mais favorável. O espectro de ação é o mesmo da eritromicina, né? Ela tem ação contra gram-positivos, né? Só que ela age menos sobre gram-positivos, por isso é que ela não se pode utilizar como monoterapia para tratamento, por exemplo, de pneumonias. Ninguém utiliza só a azitromicina para tratamento de pneumonia. 2 a 8 vezes mais potente contra Haemophilus influenzae, Neisseria gonorrhoeae, Moraxella catarrhalis, Brucella, Legionella, Campylobacter. Então, ela pega muito bem germes atípicos e a Haemophilus influenzae, né, que é o principal causador de infecções de trato respiratório superior. A farmacocinética, nós lembramos que os alimentos e antiácidos alteram a sua absorção. Então é igual a eritromicina. Isso tem que ser lembrado sempre. Toda vez que você prescrever a azitromicina, tem que lembrar o paciente que não pode tomar a azitromicina junto com alimentos. Diminui a absorção. Chega a mexer tanto na biodisponibilidade de reduzi-la a 20%. Então praticamente sem ação. Por isso que vocês veem muito paciente chegando e falar: doutor, a azitromicina para mim é igual tomar água. Você pergunta ao paciente: você tomou ela junto com alimentos? Ah, sim, porque eu tenho gastrite. Pronto. Está explicado por que a azitromicina não teve efeito desejado nesse paciente. A meia-vida sérica, ela varia de 14 a 20 horas. Né? Então, por esse motivo que ela se utiliza uma vez ao dia. Né? E nos tecidos, ela se mantém até por 60 horas. Né? Pouco metabolizada, eliminada 72% na sua formativa. E a principal via de excreção é pela mucosa intestinal, eliminados pelas fezes. Então, por esse motivo, ela não precisa de correção para a função renal. As indicações clínicas: infecções respiratórias causadas por Haemophilus influenzae, que é praticamente o principal diferencial. Infecção disseminada por Mycobacterium avium em pacientes com AIDS, associado ao ethambutol. Infecções genitais por clamídias em dose única, lembremos que ela faz parte, né, do tratamento da síndrome de corrimento uretral. Né. Sífilis primária e secundária, que não é a primeira escolha, lembrando que quando o paciente for alérgico a penicilinas, nós poderemos utilizar a azitromicina também para tratamento de sífilis, mas não é a primeira escolha, ok? Os efeitos colaterais, geralmente muito bem tolerada, somente 8% dos pacientes apresentarão sintomas gastrointestinais. E finalmente, só a título de informação, falarei da fidaxomicina, é um macrolídeo mais moderno, tá? E principalmente pela indicação. É um fármaco novo que tem a indicação específica para tratar a colite pseudomembranosa não responsiva, ou seja, aquela colite causada por Clostridium difficile, geralmente pelo uso de antimicrobianos de largo espectro, né? Está reservado, né, para colite pseudomembranosa por Clostridium quando a cepa é aquela cepa hipervirulenta, uma cepa chamada de NAP1. Essa cepa está muito disseminada nos Estados Unidos, aqui na América do Sul é pouco frequente, por isso que a gente não utiliza a fidaxomicina com tanta frequência assim. A absorção intestinal é mínima, portanto a concentração alta em fezes, tá? E nós não temos ela disponível no Brasil, mas chegará em algum momento e poderemos utilizá-la para quando tivermos, né, essa cepa hipervirulenta, né, disseminada no Brasil. Até aí, então, o que eu tinha para falar sobre macrolídeos. Vamos falar agora de quinolonas. Quando falamos de quinolonas, nós temos que lembrar o mecanismo de ação. E eles são inibidores da enzima bacteriana DNA topoisomerase 2, que é a famosa DN-girase, e da DNA topoisomerase 4,
né, que principalmente ela é utilizada como mecanismo de ação tanto em gram-positivos e gram-negativos. Por isso é que as quinolonas têm ação tanto contra gram-positivos e contra gram-negativos. Para muitas bactérias gram-positivas, principalmente Staphylo aureus, a DNA topoisomerase 4, principalmente inibida pelas quinolonas. Por isso que, por exemplo, a ciprofloxacina ela tem um bom, excelente espectro contra Staphylococcus aureus sensível à oxacilina. O que chama a atenção é a resistência, que está aumentada principalmente nos gram-negativos. Isto já, por exemplo, nas pseudomonas aeruginosas, que elas criam uma DNA girase modificada, é menos frequente com as novas quinolonas floradas. Então, lembrando aqui o mecanismo de ação das quinolonas, elas mexem principalmente no núcleo da célula bacteriana. E quando falamos de classificação, nós sabemos que existem várias gerações de quinolonas. Então falaremos um pouco de cada uma delas. A primeira geração são quinolonas com ação contra enterobactérias, né? Porém, não pega, logicamente, a Pseudomonas aeruginosa, que não é uma enterobactéria. Ela é um bacilo gram-negativo não fermentador. E o principal expoente aqui é o ácido nalidíxico, que não existe mais no Brasil, foi retirado do mercado alguns anos atrás, mas nós temos a título de história, né? E se utilizou muito, né? Antigamente. Muitos de nós, falo médicos da minha idade, temos tomado ácido nalidíxico quando éramos crianças, tá? Era a única quinolona que podia ser utilizada com segurança em crianças, né? Principalmente para tratamento de infecções urinárias. A segunda geração, ela já tem um espectro maior contra gram-positivos e geralmente pega Pseudomonas aeruginosa. Elas são chamadas de fluoroquinolonas, né, porque elas têm um radical de flúor. Por isso a diferença enquanto as outras não pegam tantos bacilos gram-negativos, já elas pegam, inclusive algumas delas, né, utilizadas para tratamento de Pseudomonas aeruginosa. Nós temos aquele grupo para uso oral, né, para infecções urinárias, tanto norfloxacina quanto ciprofloxacina, mas o grande problema é a crescente resistência. Nós temos trabalho, inclusive, feito por alguns dos ex-R2, né, mostrando uma crescente resistência à ciprofloxacina, por exemplo, para tratamento de infecções urinárias comunitárias. Então, hoje em dia, eu não recomendo o uso de quinolonas para tratamento de infecções urinárias de forma empírica. Tá? Para infecções sistêmicas, geralmente pode-se utilizar a ciprofloxacina, mas também temos uma crescente resistência. Hoje em dia, as quinolonas estão entrando em desuso, tanto o FDA, né, e o órgão que regula aqui no Brasil, que é a Anvisa, já tem comunicados, né, anunciando que as quinolonas devem se evitar o uso pelos efeitos adversos, né, e principalmente pela crescente resistência que existe a esses fármacos. As de terceira geração são as famosas quinolonas respiratórias. E por que se chamam quinolonas respiratórias? Porque elas cobrem alguns gram-positivos de importância clínica, principalmente pneumococo, que é o Streptococcus pneumoniae. O grande diferencial é que tem uma baixa cobertura para Pseudomonas aeruginosa, então não pode se utilizar para tratamento de Pseudomonas de forma empírica. Tanto nesse grupo pertencem a levofloxacina, a gatifloxacina, que foi retirada do mercado há uns 10 anos atrás, e a moxifloxacina. Finalmente temos as de quarta geração. São drogas novas com ação contra anaeróbios, né, incluindo o Bacteroides fragilis. E nós temos aqui a gemifloxacina, pouco conhecida, mas bastante usada, principalmente pelos colegas da otorrino,
né, para tratamento de sinusopatias e otites. As quinolonas de primeira geração, falamos então que o ácido nalidíxico não é mais disponível no Brasil, mas olha aqui o espectro de ação. Elas pegam bem algumas gram-negativas, os principais para uso de infecções urinárias, né? Tanto é que a indicação é para ITU por bacilos gram-negativos, causadores que estão dentro da família das enterobactérias. Como falei, essa droga não se encontra mais disponível no Brasil. As de segunda geração, falamos da norfloxacina, ela é ativa contra a maioria dos gram-negativos entéricos, hemófilos, neisserias, pseudomonas aeruginosas, utilizadas principalmente para ITU baixa, né? Ou seja, cistites. Não tem boa atividade contra streptococcus, isso já é importante relembrar aqui. E a resistência comunitária dos gram-negativos está em aumento. Então, portanto, para tratamento de ITU de forma empírica, não é bom utilizá-lo mais. As principais indicações, então, temos as infecções urinárias de trato inferior para germes sensíveis, né? Tratamento de prostatites agudas e crônicas, principalmente aqueles causados por Escherichia coli sensível. Gonorreia, é melhor utilizar ciprofloxacina, mas a norfloxacina pode ser utilizada também. Infecções intestinais em adultos causadas por salmonella, shigella, Escherichia coli se utiliza bastante para tratamento das diarreias do viajante, por exemplo. A ciprofloxacina, que é muito conhecida nossa, o espectro de ação praticamente é parecido com a norfloxacina, só que o espectro contra gram-negativo é um pouco maior, tanto que 4 a 8 vezes mais ativo do que a norfloxacina contra enterobactérias e principalmente contra pseudomonas. Ela é a quinolona, né, de ação antipseudomonas mais potente, né? Então, se tivermos que utilizar uma quinolona para tratar pseudomonas aeruginosa, a escolha sempre será ciprofloxacina. Ela tem ação contra Staphylococcus, principalmente o aureus, tá? Então, portanto, ela não tem indicação para tratamento de MRSA, Staphylococcus aureus resistente a meticilina, que é a mesma coisa que falar que oxacilina, ok? Ela tem pouca ou nula ação contra Streptococcus, ok? Então, não utilizá-la para tratamento de pneumonias comunitárias, por exemplo, né? Porque o pneumococo é o principal causador e a ciprofloxacina não tem ação contra pneumococo. E ela é ativa também contra Mycobacterium tuberculosis. Lógico, não faz parte do tratamento de primeira escolha. Ela é utilizada como terapia de resgate. As contraindicações, aliás, as principais indicações da ciprofloxacina, então, se resumem nesse slide. Infecções por pseudomonas aeruginosa também não é a primeira escolha, mas em caso de termos que utilizar quinolonas, é a melhor. Alta eficácia na gonorreia, tanto que faz parte, por exemplo, do tratamento, né, da síndrome de corrimento uretral. Infecção urinária alta e baixa, atenção para a resistência, lembrar que pessoalmente não recomendo para uso empírico. Prostatite é o tratamento de escolha porque ela concentra bem em tecido prostático. Tratamento de febre tifoide, salmonelose, shigellose também, ela pega muito bem essas 3 bactérias. Infecções respiratórias por hemófilos e enterobactérias também não é a primeira escolha. Infecções biliares pode ser utilizada, ela concentra razoavelmente bem em vias biliares. E tratamento de osteomielite, por quê? Por conta da boa penetração óssea. Se nós tivermos, por exemplo, uma osteomielite causada, por exemplo, por Staphylococcus aureus sensível, é uma boa opção porque tem apresentação oral e podemos continuar o tratamento, lembrando que as quinolonas elas têm efeitos adversos quando se utiliza por longos períodos, né? E nós vamos falar isso já. Nós temos a ofloxacina. Em verdade, vocês devem ter ouvido muito pouco dela, mas ela existe no Brasil. É uma quinolona que tem uma maior atividade contra Mycobacterium tuberculosis e Mycobacterium leprae, né? Mycobactérias atípicas. Ela se utiliza mais num esquema alternativo da hanseníase. Então, ela é disponível só pelo Ministério da Saúde para tratamento alternativo da hanseníase, ok? Você não vai encontrar ela em farmácias, em drogarias,
É difícil, não encontra, somente através do Ministério da Saúde para esses casos específicos. A levofloxacina, que é uma quinolona de terceira geração, que já é uma quinolona respiratória, o espectro de ação, principalmente gram-positivos e principalmente o pneumococo, por esse motivo chamadas de quinolonas respiratórias. A melhor atividade contra a Mycobacterium tuberculose, Mycobacterium leprae, Mycobacterium avium, uma elevada atividade contra patógenos atípicos, então clamídia, legionela, micoplasma, por isso que se utilizava ela como monoterapia para pneumonias, porque ela pegava tanto atípicos e pneumococo, né? As principais indicações seriam as infecções respiratórias comunitárias, pneumonia como monoterapia, não é mais indicada como a primeira escolha. Eu falei do comunicado, tanto da Anvisa, dizendo que não se deve escolher mais, né, como primeira escolha ou primeira opção, né, a levofloxacina ou a moxifloxacina, que são as quinolonas respiratórias. É uma nova alternativa ao tratamento para sinusites, otites médias, bronquite crônica com infecção, principalmente aqueles DPOC que vivem tendo infecções respiratórias, né, a repetição. Tratamento de infecções urinárias altas ou baixas também não é primeira escolha. Seguindo então a moxifloxacina, né, que é outra quinolona respiratória, já falamos que a gatifloxacina saiu do mercado. O espectro de ação é o mesmo da levofloxacina, lembrar que ela tem uma elevada potência contra a Mycobacterium tuberculose e Mycobacterium avium, por esse motivo que a gente sempre lembra a vocês de não utilizar de cara quinolonas respiratórias para tratamento de pneumonias, principalmente quando se tem uma dúvida se esse quadro clínico pode ser ou pode corresponder a tuberculose pulmonar. Muitas vezes termina-se utilizando quinolona respiratória, o paciente está com tuberculose, nós pedimos o bar e o bar dá negativo, o bar no escarro. Isto porque a quinolona terminou matando grande parte do bacilo da tuberculose, então atrapalha o diagnóstico. Isso logicamente já melhorou bastante com o uso do GeneXpert. O GeneXpert ele consegue, né, detectar de melhor forma, né, mas isso logicamente só para centros que tem, como é o caso nosso, o HRT, nós temos o aparelho, né, de biologia molecular para diagnóstico de tuberculose. As principais indicações são as mesmas da levofloxacina, né? Tratamento de pneumonias comunitárias, sinusites, otites, só que vocês têm que lembrar isso aqui, e coloquei isso muito grifado em amarelo: a moxifloxacina não tem penetração em trato urinário. Lembre-se disso. Então a moxifloxacina não pode ser utilizada para tratamento de infecções urinárias, ok? Não se utiliza moxifloxacina para ITU. Os efeitos colaterais das quinolonas em geral, eles têm uma boa tolerância inicialmente, efeitos adversos geralmente em 5 a 10% dos pacientes. Os mais frequentes são náusea, vômitos, diarreia, dor abdominal, insônia, erupções cutâneas, principalmente com ácido nalidíxico, que não temos mais no mercado, hipersensibilidade, que é bastante incomum, fototoxicidade, principalmente na moxifloxacina, raro, né? Anormalidades da provas de função hepática e leucopenia também é muito raro de se ver. Mas principalmente o efeito adverso, e já não é colateral, o efeito adverso é o prolongamento do espaço QT, do intervalo QT no eletrocardiograma, indução de tendinite para uso prolongado com ruptura do tendão aquiliano. Então esses são os principais efeitos adversos. Ele pode induzir arritmias nos pacientes, pode causar paradas cardiorrespiratórias. Então muito cuidado, se você tem um paciente cardiopata com arritmia não controlada, não prescreva quinolona nenhuma, porque ela vai alterar e pode causar também piora ou agravamento do quadro cardiológico. E finalmente, lembrar que o uso das quinolonas em alguns pacientes, não são em todos, pode causar aneurisma aórtico, e não necessariamente pelo uso crônico. Pode causar isso pelo uso também por espaços curtos, por 10, 15 dias,
pode estar causando um aneurisma aórtico. É um mecanismo que foi já descrito há algum tempo atrás, só que como se tinha poucos casos, hoje em dia já se tem evidência robusta que tem esse efeito adverso grave, né? Então, por isso que a Anvisa, por isso que o FDA não recomenda mais o uso de primeira escolha das quinolonas para absolutamente nada. Contraindicados em menores de 18 anos, porque causam lesões articulares e interferem no crescimento. Isto em modelos animais. Alguns de vocês já devem ter visto ou devem ter presenciado também que muitos pediatras, né, às vezes até neonatologistas, utilizam ciprofloxacina para tratar os meninos. Isso porque existe já evidência de que essa premissa se dava só em modelos animais. Em modelo humano, aparentemente, isso não tem tanta repercussão. Então, como ainda está escrito em bula, então nós estamos na obrigação de falar para vocês que não é para uso em menores de 18 anos, ok? Gestantes nutrícias também está contraindicado, e evitar, logicamente, em pacientes com arritmias cardíacas, já falamos por quê. As sulfonamidas são outro grupo de antimicrobianos. Eles são bacteriostáticos, sintéticos, inibem competitivamente a conversão do ácido paraminobenzoico, famoso PABA, em desidroteroato, né, que a bactéria necessita para a síntese de ácido fólico e as purinas, né, e do DNA, por consequência. Então, portanto, ele mexe nessa fase, né, que a bactéria precisa para criar, né, nutrientes para si própria, né, e para a multiplicação. Portanto, esse é o mecanismo de ação. Os seres humanos não sintetizam o ácido fólico, né, mas o adquirem pela dieta. Então, portanto, essa síntese do DNA não é afetada, por exemplo, né, em células humanas. Aqui, então, no gráfico, vemos qual a interferência, né, das sulfonamidas. Nós temos como drogas a sulfadiazina, bastante utilizada no tratamento de toxoplasmose, por exemplo. Nós só temos a apresentação oral, que é de 500 mg, a pirimetamina de 25 mg, também somente a via oral. E eu coloquei extremamente cara porque, né, parece tem uns 2 ou 3 anos atrás, um milionário, né, do mundo, ele comprou a patente da pirimetamina e simplesmente ele aumentou o preço absurdamente, né? A pirimetamina hoje em dia, se eu não me engano, 100 comprimidos tem o custo de $75 mil. Então, assim, não sabemos qual foi o motivo, mas simplesmente a pirimetamina passou a deixar de ser utilizada mundialmente por conta disto. Ok? Existe uma entrave, uma guerra, digamos, judicial para que novamente permita-se a fabricação, né, da pirimetamina de forma genérica, né, porque ela ajuda muito. Por isso que hoje em dia não utilizamos mais para tratamento de toxoplasmose por conta disso, né, da dificuldade de conseguir pirimetamina. E o nosso mais conhecido, né, é o sulfametoxazol trimetroprima, famoso Bactrim, que é o nome comercial, tá? É melhor se referir a ela como sulfametoxazol trimetroprima. Nós temos a apresentação oral de 400/80 e também de 800/160. A apresentação venosa somente temos de 400/80 mg. Temos outra droga também, que é uma sulfonamida, que é a dapsona, que se utiliza muito no tratamento da hanseníase, por exemplo. Ele é uma sulfa também, né? E via oral só temos 100 mg. A maioria ela é prontamente absorvida pela via oral, amplamente distribuídas pelo organismo, metabolizadas principalmente pelo fígado e excretada pelo trato urinário, excretada pelos rins. Tem uma boa penetração em pele e partes moles, vias biliares,
tecido pulmonar e sistema nervoso central, ela passa a barreira hematoencefálica quando está inflamada, por isso que se utiliza para neurotoxoplasmose, por exemplo. Apesar de ter atividade in vitro contra streptococcus, tem altos índices de falha terapêutica. Antigamente, quando foi lançado o sulfamethoxazol trimetroprima, uma das indicações era pneumonia, né? Hoje em dia não se usa mais para pneumonia de fato, por conta dessa falha terapêutica alta contra streptococcus. Lógico, utilizamos para outros problemas pulmonares, como é o caso da pneumocistose, por exemplo, que aí nada tem a ver. A gente não vai pegar pneumococo, a gente quer pegar, né, o pneumocystis jirovecii. Falamos especificamente agora, então, do sulfamethoxazol trimetroprima, também chamado, e vão encontrar isso na literatura mundial, ela é chamada de cotrimoxazol. Então, sulfamethoxazol trimetroprima ou cotrimoxazol. É a droga de escolha para tratamento de nocardiose, donovanose, infecções por estenotrofomonas, maltofília e pneumocistose, que é o caso pneumocystis jirovecii. E já também tem atividade contra ciclosporidium, né, que é o Ciclospora cayetanensis, né, um agente, né, bastante comum em AIDS, de diarreia, né, prostatites, shigeloses, infecções por MRSA comunitário, ou seja, Staphylo aureus resistente à oxacilina, de origem comunitária, toxoplasmose, que não é a primeira escolha é sulfadiazina com pirimetamina, mas havendo a falta das drogas, pode-se utilizar também para toxoplasmose, diarreia do viajante, infecções de trato urinário, e lembrar que existe uma crescente resistência para tratamento de infecções urinárias, principalmente por Escherichia coli, uma resistência bastante elevada. Então eu não recomendo utilizar sulfas para tratamento de ITU, né, comunitárias. Doença de Whipple, que é bastante infrequente, né, muito raro, né. Infecções por Mycobacterium fortuitum também pode ser utilizada, isso é menos frequente também. Então lembrar aqui que a sulfamethoxazol trimetroprima tem uma ação contra vários germes, tá? vários micro-organismos, e lembrar que não se deve utilizar, né, de primeira mão para infecção de trato urinário. A dose sempre é calculada pelo componente trimetroprima, tá? Geralmente você calcula entre 10 a 20 mg por quilo dia. E aí como é que você faz pela posologia? Né? A posologia habitual é de 12 em 12 horas, né? É de manhã e à noite. Porém, em alguns casos, tá? Para neurotoxoplasmose e pneumocistose, você precisa aumentar a concentração. E nesse caso, você divide em 6 em 6 horas. Os efeitos adversos, eles são principalmente relacionados à hipersensibilidade, né? O efeito adverso mais grave é a síndrome de Stevens-Johnson, né? Porém pode causar também vasculites, doença do soro, febre por fármaco, anafilaxia, angioedema, insuficiência renal, porque ela também, falamos que é excretado pelo rim, então ela geralmente para função renal bastante comprometida, geralmente não recomendamos o uso de sulfas, tá? Nós temos também a mielotoxicidade, ela tem reação hematológica, tá? Pode causar a granulocitose, trombocitopenia, anemia hemolítica, principalmente em pacientes com a deficiência de glicose sem fosfato deshidrogenase, né? Então, muitas vezes é necessário até verificar se esse paciente tem essa deficiência, e aí, logicamente, estaria contraindicado o uso de sulfa. Pode causar icterícias no neonato, portanto está contraindicado em neonatos, e tem efeitos neurológicos como neurite periférica, insônia, cefaleia, que é menos frequente, mas temos que relatá-lo porque está em bula. Finalmente vamos falar dos nitroimidazólicos, já faltando 2 drogas para terminar a aula. Os nitroimidazólicos são drogas que atuam na redução dos grupos nitro da bactéria, estão formando metabolitos tóxicos que rompem o DNA bacteriano, ou seja, eles agem no núcleo da célula bacteriana, né? Eles são principalmente anaerobicidas e antiparasitários, né? Eles pegam bactérias anaeróbias como
bacteroides, que é o principal anaeróbio, também pegam Clostridium, Fusobacterium, Peptococcus, Helicobacter pylori, Gardnerella vaginalis e protozoários como Entamoeba histolítica, Trichomonas vaginalis, Giardia lamblia. Então, eles têm um espectro razoável, né, principalmente para aquelas bactérias chamadas de fastidiosas, né, aquelas que são difíceis de tratar. Então, portanto, vocês chegam à conclusão de que elas não se devem utilizar em monoterapia para infecções complicadas. Então, eles podem ser administrados por via oral, com alimento por causa da irritação gástrica, embora o uso possa retardar a absorção. O principal nitroimidazólico é o metronidazol, né? Mas também temos o tinidazol, secnidazol, o benzonidazol, que é utilizado para tratamento de doença de Chagas, tá? Mas o principal é o metronidazol e é o que nós vamos nos referir nessa aula. Falando do PKPD, elas são drogas tanto tempo dependentes e concentração dependentes, ou seja, depende muito da concentração e do tempo que ela vai ser exposta, né, no organismo para poder ter uma ação eficaz. O metronidazol tem uma via de administração enteral ou parenteral, né, ou seja, pode ser via oral ou endovenosa. A biodisponibilidade por via enteral é de 100%, então lembrando que ela se absorve bem. É uma meia-vida de 8 horas. A apresentação nós temos via oral 250 e 400 mg e na via endovenosa temos de 500 mg. O tempo de infusão, quando for administrado via EV, tem que ser de 1 a 2 horas, lembrar disto. A distribuição corporal é muito ampla, incluindo secreção vaginal, sêmen, osso, sistema nervoso central. Ela penetra bem, tá, na barreira hematocefálica. A eliminação é predominantemente hepática, portanto, não precisa de correção para a função. As indicações do metronidazol, nós temos amebíase intestinal e extraintestinal, que é a primeira escolha. Giardíase também a primeira escolha. Tricomoníase vaginose bacteriana, também a primeira escolha. Colite pseudomembranosa por Clostridium difficile, também a primeira escolha. E como tratamento coadjuvante, lembrar, nunca como monoterapia, para tratamento de quê? Pé diabético infectado com necrose tecidual, junto, por exemplo, com um beta-lactâmico, né? Fasciite necrotizante, úlcera péptica associada ao H. pylori, né? Lembrando que ela pode se utilizar também nesses casos, não é a primeira escolha. Infecções intraabdominais, geralmente associadas a cefalosporinas, tá? Abscessos pulmonares, né, para cobertura de anaeróbio, abscessos cerebrais pelo mesmo motivo e pela penetração boa que tem em sistema nervoso central. Os efeitos adversos do metronidazol, temos principalmente o efeito antabuse, com uso concomitante de álcool, ou seja, pacientes que são alcoólatras ou que fazem intoxicação frequente por uso, né, abuso de álcool. Essas pessoas vão passar mal com o metronidazol, vão ter aquele efeito de náusea, vômito, angioedema, né, em face. Então tem que se falar para esses pacientes que não é para consumir bebida alcoólica, ou em caso não seja possível, então trocar para alguma outra droga. O uso concomitante com varfarina também vai alargar o tempo de protrombina e o INR, então muito cuidado com pacientes que fazem uso de anticoagulação com varfarina. Não utilizar no primeiro trimestre da gestação, porque ela é teratogênica. Usar com cuidado na insuficiência. E finalmente, falamos das lincosamidas, que elas também são chamadas de lincomicinas. Eu não vou falar de todas, vou falar da principal lincosamida e falar que o mecanismo de ação, ela se aproxima dos macrolídeos, então eles também interferem na síntese proteica, né? Então elas se ligam à subunidade 50S do ribossomo bacteriano, então portanto elas podem ter uma reação ou resistência cruzada com os macrolídeos. Geralmente, quando a bactéria é resistente à eritromicina, muito provavelmente também será resistente às lincosamidas.
né? A classe possui um antibiótico natural, que é a lincomicina. Muitos de vocês não devem ter experiência com esse fármaco, já não tem mais no Brasil. Eu cheguei a utilizar bastante a lincomicina para tratamento principalmente de amigdalites bacterianas, né? Hoje em dia não se utiliza mais, eu acho que nem tem mais no mercado. E temos 5 antimicrobianos semissintéticos, mas somente a clindamicina, que é extremamente conhecida por todos nós, tem efeito na clínica. Então nós falaremos a partir de agora da clindamicina. Então a clindamicina, ela tem a apresentação tanto oral de 300 mg e 600 mg, é mais frequente achar a de 300 mg, e a apresentação parenteral venosa de 600 mg, é o famoso Dalacin, que é o nome comercial. Quanto à cobertura, eles cobrem principalmente gram-positivos, né? Uma ampla maioria dos streptococos, Piógenes, Agalactiae, grupo Viridans, Streptopneumoniae, ou seja, também pegam pneumococo. Staphylococcus aureus resistentes à oxa também pega, Staphyloepidermidis, pega anaeróbios, principalmente o Bacteroides fragilis, né? Eles também têm ação, a clindamicina tem ação antimalárica, tá? Pega principalmente o Plasmodium falciparum. Pneumocystis jirovecii, então também pode ser utilizada como tratamento para pneumocistose, sempre em associação, geralmente associamos junto com primaquina, né? Toxoplasma gondii, em associação geralmente com a pirimetamina. Não precisa de ajuste para função renal, lembrar, tá? Então continua sendo a mesma dose. E tem um ajuste para insuficiência hepática, né? Nesse caso você reduz 50% da dose. A dose habitual geralmente é 600 mg, né, venoso, de 6 em 6 horas. Por aí vocês vão encontrar que se utiliza também de 8 em 8 horas, mas normalmente é para casos nos quais tenha-se que reduzir essa posologia para evitar efeitos colaterais, principalmente diarreia. Eu geralmente prefiro utilizá-la na dose plena, principalmente por conta da resistência crescente. Então utilizamos, né, praticamente de praxe 600 mg de 6 em 6 horas. As indicações nós temos então como infecções por anaeróbios, principalmente por Bacteroides fragilis, celulites necrotizantes, abscessos faríneos, sinusites crônicas, pneumonias aspirativas, abscessos fígado-pulmão, peritonite, apendicite supurada, aborto séptico, osteomielite crônica, sepse por anaeróbios, mas lembrar que para tudo isso, nunca como monoterapia, sempre associado a quem? A um aminoglicosídeo, geralmente para abscessos em pelve, por exemplo, abscessos pélvicos para tratamento de doença inflamatória pélvica, por exemplo, associado com aminoglicosídeo, geralmente genta com clindamicina. Isso é um esquema terapêutico bem conhecido pelos ginecologistas. Associados a cefalosporinas, por exemplo, ceftriaxona com clindamicina para tratamento, por exemplo, de infecções intraabdominais, né? Ou associados a quinolonas, né, que já é menos frequente. Por exemplo, pneumonias broncoaspirativas, podemos fazer ceftriaxona com clindamicina também, porque vai pegar, né, pneumococo, vai pegar hemófilos e vai pegar também os anaeróbios que nós precisamos cobrir nesses casos. Tem uma resistência adquirida ao Staphylococcus e ao pneumococo. Então, por isso, nunca se deve usar como monoterapia para tratamento de pneumonias. Está sempre associado a, geralmente, uma cefalosporina. Inibe a produção da toxina estafilocóxica associada à síndrome de choque tóxico, né? Ela é causada pela famosa superantígeno, né? A famosa proteína M, né? Então, para esses casos específicos, a clindamicina é o antídoto de primeira escolha e deve-se fazer. O efeito adverso, principalmente a colite, né, que pode ser de leve a grave, né, incluindo o Clostridium difficile, a colite pseudomembranosa, que sabemos que, dentre as consequências graves da colite pseudomembranosa, nós temos um megacolon tóxico que pode causar perfuração intestinal, pneumoperitônio e sepse abdominal. Então, muito cuidado
tá? É um dos principais indutores de colite, é a clindamicina. Tem uma elevada concentração óssea, portanto é uma alternativa para tratamento de osteomielite nos pacientes que são alérgicos à penicilina, tá? Então não é a primeira escolha para osteomielite, mas pode se utilizar, e principalmente quando nós suspeitamos de etiologia por estafilococo. Lembrar que a clindamicina só tem ação contra gram-positivos e anaeróbios. Muito bem, isso foi tudo. Eu agradeço pela atenção e estamos abertos a perguntas para esclarecimento de dúvidas. Isto pode ser feito de forma pessoal ou através também do nosso grupo de WhatsApp. Um grande abraço e até a próxima aula.